E aí, filhos do Pai, como é que vocês estão? Todos bem? Mandem notícias, hein? O Pai continua com saudades. E aí, vamos à reflexão de hoje. Nós começamos aí o livro do Êxodo, chegamos até o capítulo 3. Hoje vamos dar início a partir do capítulo 4. Mas a partir do capítulo 4, nós encontramos ali todo o processo das pragas, né? Moisés recebendo poderes da parte de Deus para anunciar diante de Faraó o desejo de Deus de conduzir o seu povo ao deserto para que pudesse lá oferecer sacrifícios a ele. Mas o próprio Deus, conversando com Moisés, ele avisa: vou endurecer o coração de Faraó. A partir do capítulo 4, nesse diálogo, nessa conversa de Deus com Moisés, nós vamos percebendo que Moisés, ele vai diante do povo, ele se explica, ele apresenta os sinais que o Senhor havia o orientado a fazer. E o que nós vamos observar é que Moisés, obedecendo passo a passo as orientações do Senhor, o povo, no primeiro momento, questiona, porque Faraó se levanta contra o povo e o coloca num serviço muito mais brutal, muito mais severo. O povo chega a questionar. E a gente vai perceber ao longo da história que isso é quase que uma rotina do povo de Israel. Sempre diante de um desafio, se levanta contra o Senhor e o questiona. Mas isso é assunto para capítulos futuros. A gente ainda, nesse momento, no capítulo 4, a gente vai vendo que tudo aquilo que o Senhor havia declarado ia se cumprindo. Capítulo 4, então, nós temos esse movimento em que Moisés recebe as instruções, volta para o Egito, é liberado, né? É liberado pelo seu sogro Jetro. Eu queria deixar um desafio, estava lembrando aqui, que no capítulo 4, é isso mesmo, no capítulo 4, versículo 21 diz assim: quando você voltar ao Egito, trate de fazer diante do faraó todos os milagres que pus em sua mão, mas eu vou endurecer o coração de Faraó para que não deixe o povo ir. Diga ao Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito, e eu digo a você: deixe meu filho ir, para que me adore, mas se você não quiser deixá-lo ir, eis que eu matarei seu filho, seu primogênito. Havia uma promessa aqui. E existe eu vou chamar de mistério. Existe um mistério a ser estudado, avaliado, e aí eu quero deixar esse desafio com vocês. E é claro, isso não vai ficar escondido nesse vídeo, tem que assistir o vídeo para saber qual é o desafio. E aí, vamos lá, versículo 24 diz assim, olha: estando Moisés no caminho, numa estalagem, o Senhor o encontrou e quis matá-lo. Primeiro mistério, por quê? Jesus o orienta a voltar para o Egito e nesse momento Jesus quis matá-lo. Então Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho e com ele tocou os pés de Moisés. E lhe disse: sem dúvida você é para mim um marido de sangue. Assim o Senhor o deixou. Ela disse marido de sangue por causa
da circuncisão. O Senhor disse a Arão: vá encontrar-se com Moisés no deserto. Ele foi, encontrando-o no monte de Deus, o beijou. Moisés relatou a Arão todas as palavras do Senhor com as quais o havia enviado e todos os sinais que ele havia mandado realizar. E aí, o meu desafio. E a gente vai parar por aqui porque eu quero deixar esse desafio. O desafio da nossa reflexão de hoje é esse. Porque o Senhor, ao encontrar com Moisés, tentou matá-lo? Porque Zípora corta o prepúcio de seu filho com Moisés, toca esse prepúcio nos pés de Moisés e diz: para mim tu és o marido de sangue. E a partir desse ato, a partir desse rito, o Senhor o deixou. Por quê? Quem sabe vocês fiquem curiosos e busquem respostas a esse mistério. Filhos do Pai, que Deus abençoe vocês, que seja um estudo breve, mas ao mesmo tempo profundo, e quem sabe tenhamos a oportunidade de conversar melhor sobre esse assunto. Em nome de Jesus, que o Pai abençoe vocês.